Fala pessoal, tudo bem? Professor Werner aqui para mais uma aula do nosso laboratório de redação. Lembrando que nós estamos trabalhando o eixo temático meio ambiente. E vocês vão perceber que algumas ideias que eu trabalhei talvez na primeira proposta, na segunda ou na terceira, que nós iremos trabalhar sobre esse mesmo eixo, podem encaixar em várias redações. A exemplo da área do conhecimento. Quando nós falamos em meio ambiente, a Rio Mais 20, né, as conferências apresentadas, elas podem ser utilizadas em várias redações. Não quer dizer que é uma temática exclusiva. A nossa ideia aqui é mostrar para vocês umas outras possibilidades, mas não quer dizer que não caiu o consumismo ou não caiu o desenvolvimento sustentável no Enem, mas caiu alguma coisa sobre preservação ambiental. Opa, preservação ambiental, consumismo, né, desenvolvimento sustentável, eu posso encaixar algumas ideias. Você precisa ter essa esperteza de encaminhar os seus argumentos. Olha, posso pegar isso aqui dessa informação, posso pegar essa outra ideia. Então, são várias aulas que nós trabalhamos com vocês para que você tenha um resultado ali que nós esperamos, é sua nota 1000. Então, para recapitular, na última aula nós falamos da importância do desenvolvimento sustentável no Brasil. Né? Infelizmente, essa importância nós mostramos que nem todos conseguiram ainda perceber o quão é importante trabalhar com essa ideia de sustentabilidade. Não é mais uma alternativa, não que eu tenha uma alternativa de ser sustentável, não. É a única maneira. E quando nós falamos em sustentabilidade, nós pensamos nas gerações futuras. E se está faltando, a exemplo de alimentos, água, mantimentos para as pessoas do presente, do que dirá para as próximas gerações. Então, são elementos que nós trabalhamos na última aula. Falamos que esses elementos não vão trazer prejuízo, às vezes a gente pensa só em questões ambientais, nas florestas, nas matas, não, mas trazem prejuízo, sobretudo na saúde do indivíduo. É uma tríade: sociedade, economia e sustentabilidade. Eu preciso trabalhar como um todo. Obviamente, mostrei a vocês como que a literatura, a exemplo do quentismo, ela apresentou o nosso país. Lá no período de achamento, descobrimento, não sei qual nomenclatura vocês gostam de utilizar, né, que trabalhava as cartas de informações na carta de Caminha. É interessante também lembrar que o próprio romantismo também trabalhou alguma coisa voltado para a valorização do país, principalmente, né, na questão do nacionalismo. E o modernismo, também uma estética literária, já apresentou um Brasil não idealizado, mas um Brasil talvez este que você, ao abrir a sua janela, vai perceber. Infelizmente, um Brasil que tem pessoas com fome, Brasil que está trabalhando com poluição, Brasil que há seca. Então, nós temos três viés literários que você poderia utilizar na sua redação. Quem sabe falar sobre descobrimento, ou depois a ideia do nacionalismo, do idolatrar o país, e hoje voltar o Brasil da verdadeira, né? Mostrar a realidade do Brasil sem muita fantasia, que é o critério do modernismo, e o pós-modernismo também trabalhou um pouquinho sobre isso aí. Mostrei a vocês como que as escolas e a sociedade precisam trabalhar de forma conjunta, não é a responsabilidade apenas do governo, ok? Na aula de hoje nós vamos falar um tema parecido, porque quando nós falamos em sustentabilidade, nós precisamos retirar um problema, que é o consumismo. Nós chegamos a trabalhar algumas ideias do consumismo, mas eu vou trabalhar com vocês hoje, né, um pouco mais aprofundado a ideia do consumismo e os seus impactos ambientais. Obviamente, traz como impacto, né, o problema da sustentabilidade. Vou mostrar para você o que é o pertencimento social, aquilo que eu quero, eu tenho, eu preciso ter para aparecer na sociedade, né? A ideia do consumismo, eu preciso sempre ter algo novo, sempre aquilo que é midiático. Vamos retomar a ideia do Rio Mais 20, que já trabalhamos em outras propostas, e que também pode ser utilizada, até porque é o mesmo eixo temático, e como que o Ministério da Saúde, aquela hora nós falamos sobre as questões da sociedade e do Estado, e como o Ministério da Saúde, aqui, ele pode resolver essa problemática para eliminar ou reduzir esse elemento tão horrível para a nossa sociedade, que é o consumismo. Essa é a ideia do consumismo. Deu branco, né? Sempre aquela estratégia que nós utilizamos. Pensa comigo o seguinte: experiência pessoal. O que é consumismo para você? Que coisa você. Vamos falar do celular. Você comprou um celular,
Acabou, eu costumo dizer o seguinte: quando eu chego em casa com o celular, eu vou pesquisar, já apareceu outro celular diferente do meu. E assim sucessivamente. Celular, computadores, aspectos tecnológicos, alimentação e tudo, né? Nós sempre estamos querendo consumir. Ah, professor, mas consumir é necessidade humana. Sim, mas qual a diferença entre o consumismo e o próprio ato de consumir alguma coisa? Será que quando eu estou consumindo além daquilo que eu preciso? Então, basicamente, uma ideia que você pode já começar a tratar na sua redação. Dê uma olhadinha em alguma coisa em sua volta, alguma coisa que você comprou e não tem uso. Você só comprou porque todo mundo comprou. Às vezes é um eletrônico, às vezes é um aparelho, alguma coisa, mas você só comprou aquilo porque estava no dito da moda. Então é esse aspecto que nós temos que tratar, pensar sobre essa ideia e como que isso pode trazer prejuízos aos aspectos ambientais. Porque, obviamente, se você não está utilizando, ou você vai doar para alguém, e infelizmente, na maioria dos casos, vai para os lixões. Aí nós temos alguns prejuízos. E, obviamente, aquele objeto que foi feito, aquele elemento que você utilizou para alimentar o seu pensamento consumista, né, a sua sede pelo consumismo, a sua fome pelo consumismo, ele teve de matérias-primas, aquelas coisas e tal. Então, é uma gama de problemas que pode estar relacionado ao consumismo. Já viu algum filme, trecho de um filme que tratou sobre o consumismo, trecho de alguma série, de algum livro, de algumas leis? Eu lembro um aluno que ele falou: professor, eu lembro de um filme que falava sobre ação, mas um trecho daquele filme, o cara, né, ele queria comprar um carro, aí não gostava do carro, arranhava, ele comprava um outro carro e assim sucessivamente. Assim ele fazia também com as casas, com os ambientes que ele tinha. Então o cara é uma pessoa muito consumista. O filme não trabalhava sobre isso aí. Eu posso tratar aquele trecho daquele filme? Sim, você pode pegar, né, determinado filme, um trecho, um episódio, uma parte do filme, retrata o protagonista de uma forma ambiciosa, né, querendo sempre comprar o diferente para mostrar poder, mas infelizmente aquela atitude da ficção ela está na realidade e na realidade ela tem transtornos ambientais. Aí você faz uma jogada na sua redação e começa a pensar no seu texto. Algum livro, alguma lei retratando alguma coisa voltada para isso aí, algum evento ambiental que nós já até trabalhamos nas últimas aulas, vamos recapitular hoje. Texto de apoio faz mais ou menos aquela análise, o que cada texto está falando, um recorte temático. Analisar a sua escola, como que a sua escola trabalhou. Será que a sua escola ela trabalha a enfrentar ou ela alimenta o consumismo? Ah, professor, os meus amigos acabam alimentando, mas e a escola como um todo? O que a sua família pensa sobre isso? Como que sua família age sobre essa ideia do consumismo? E, obviamente, se você já viu alguma propaganda governamental, alguma atitude do governo, alguma ação governamental que fala sobre essa temática. Não apareceu? Então tem uma falha governamental aí. Olha isso aqui. O ato de consumir nos faz superiores. Olha a pergunta. O ato de consumir nos faz superiores nos leva a uma posição social de destaque? Sim ou não? Fala para mim. Chegou com aquele tênis novo, com aquele celular novo, relógio, né, o brinco, o anel, a mochila. Então mostra mais ou menos aquela falsa sensação de destaque. Olha a outra pergunta. Nos torna mais ricos e poderosos frente às demais pessoas? Se eu tenho, né, eu tenho muito dinheiro, eu posso comprar, então eu vou sentir mais rico, mais poderoso? Não poder consumir provoca em nós algum ressentimento? Fala para nós assim: ah, professor, provoca, eu sou pobre, eu também sou, né? Eu fico triste por não poder consumir, por não poder ter as coisas, eu quero estudar para ter as coisas. Então, meus queridos, são questionamentos, são perguntas que vocês precisam responder. Se realmente você acha que ter traz uma posição de destaque, não ter traz uma preocupação, um ressentimento, uma certa tristeza, desculpa lhe dizer, mas você tem um pensamento consumista. Então, professor, toda a sociedade é consumista. Lembra que eu falei com vocês? Toda vez que eu trabalhar alguma coisa voltada para o meio ambiente, eu não vou trabalhar apenas a culpa do governo ou a culpa individual, mas eu tenho que trabalhar no conjunto. Todos nós temos esse pensamento individualista, esse pensamento consumista. Então eu quero comprar o novo, eu quero mudança, mas infelizmente isso pode trazer prejuízo às questões ambientais, é o que nós vamos falar basicamente ali. Tem um termo ali que eu não gosto que muito que os alunos utilizam, porque depende da forma que você vai
né, jogar na sua redação, que é o termo desde os primórdios. Tem aluno que gosta, desde os primórdios, a internet, eu já vi redações assim, como assim, desde os primórdios, que internet tem ali? Tome muito cuidado com essas frases que vocês pegam feitas na internet. Mas olha só, desde os primórdios da humanidade, o ser humano, né, ele teve que se adaptar ao ambiente, a qual teve que satisfazer as suas necessidades ali, né, básicas. Então, obviamente, aquilo que ele consumia, né, ele foi desenvolvendo para a sua sobrevivência. Então, o consumir é algo inerente à sobrevivência humana. A busca da satisfação, né? Isso foi evoluindo. Eu preciso consumir, eu preciso ter um carro, eu preciso ter uma roupa, eu preciso ter um aparelho telefônico, eu preciso consumir alimentos. Isso aí não tem não é o nosso problema. Só que nós temos que entender que há um outro fator, que o capitalismo ele depende do consumo. E a sociedade capitalista, ela é refém do consumismo. Ou seja, o capitalismo ele depende do seu consumo, mas não é o seu consumo equilibrado, é seu consumo exacerbado, é querer muito. E a nossa sociedade capitalista, ela depende desse mal social que é o capitalismo, que é o consumismo. Desse mal social que é o consumismo, que nós estamos trabalhando com vocês aqui. Então, ó, o consumo exagerado se transforma em consumismo. Nós podemos consumir, nós temos a ideia, nós queremos adquirir produtos, nós queremos ter, mas o interessante seria se tivéssemos, né, se considerássemos aquilo que é o nosso essencial para a sua sobrevivência, para a nossa sobrevivência. O interessante seria, o importante seria desse viés, um ambiente equilibrado seria isso. Mas infelizmente a nossa sociedade não pensa assim. A produção em grande escala tem agravado situações, né, de todo o planeta, graças a que grande quantidade de eletrônicos, de lixo eletrônico, exploração dos recursos naturais. Professor, o que tem a ver o consumismo com o lixo eletrônico? Ué, aquele celular, aquele aparelho que você não utiliza mais, ele vai para onde? Ah, mas eu dei ao meu tio, mas seu tio vai comprar outro e assim sucessivamente. Um aparelho, né, é um efeito dominó. Algum aparelho vai para o lixo, que não vai ter utilização, infelizmente. E a questão dos recursos naturais. Ah, professor, então para de usar celular novo, para de usar relógio novo. Gente, nós estamos trabalhando a ideia para a sua redação. Na sua redação, você está vivendo um outro mundo. Obviamente, às vezes você vai escrever que as pessoas têm que ficar apenas com um aparelho, se aquele lhe serve e aquela coisa, mas na realidade é totalmente quase impossível. Mas nós temos que pensar na redação para resolver um problema, e o problema a resolver aqui é o consumismo. Então você precisa deixar, resumindo, deixar de ser consumista. Né? Então nós temos o direito de atender às nossas necessidades. O que não pode é tornar refém das ofertas, das novidades. Eu conheço pessoas que apareceu um aparelho, ele compra, na outra semana se aparecer outro, ele compra e assim sucessivamente. Tem dinheiro, o dinheiro é dele, ele compra o que ele quiser, né? Aquela grande frase que vocês gostam, o dinheiro é meu, eu compro o que eu quiser, mas o meio ambiente não é seu. A questão ambiental é nossa, então nós temos que tratar na nossa redação nesse aspecto, né? Pratica-se o consumismo simplesmente por se comparar aos outros. Aquela velha frase que mamãe dizia, né? Você não é igual a todo mundo. Mas infelizmente, quando nós trabalhamos no consumismo, nós precisamos, né? Nós queremos ser igual a todos. Eu preciso ter, mostrar que eu tenho, né? É aquela ideia, é como se fosse um fruto de existência, né? Eu preciso todos os dias mostrar que a minha vida tem sentido e ela só tem sentido porque eu tenho as coisas. No geral, não estou falando apenas nas questões tecnológicas, mas em tudo. Quando nós falamos em consumismo, nós estamos falando em tudo, em alimentação, nós estamos falando de questões de recursos hídricos, nós estamos falando de questões ambientais, de florestas, até questão de alimentação, né, de é, carne, essas coisas, são aspectos que nós precisamos elementar, jogar na redação. Tá, professor, mas isso aí tem uma ligação com a ideia do desenvolvimento sustentável. Sim, o consumismo é um entrave para o desenvolvimento sustentável, que foi uma redação que nós trabalhamos. Mas quais são as causas do consumismo, especialmente dos mais jovens ali? O processo histórico ali, né, que nós temos do capitalismo. Produção, 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 crescimento da produção e lucro. Nós temos a ampliação do poder de compra dos brasileiros nas últimas décadas. Que bom!
o brasileiro conseguiu agora comprar, passa ali em 10 vezes, 5 vezes, ou compra à vista para vocês que são ricos, mas nós estamos ali, não é só o comprar, não é aquele prazer do comprar, mas saber que há um problema ambiental que nós estamos consumindo, né? Aquela ideia do mais jovem, daquele reconhecimento e pertencimento social. Consumir é ter poder, é incluir-se, é afirmar-se na sociedade contemporânea, né? Até se distinguir, até se diferenciar dos demais. Olha, fulano ali, né, o tal do tem dinheiro, né? Então nós temos ainda mais causas do consumismo, a procura do sujeito de preencher um vazio. Vazio, tipo, né, uma falta, às vezes é uma falta. Quem lá, eu gosto de ir ao shopping porque não tinha nada para fazer e às vezes acaba comprando um monte de coisa. É o consumismo exacerbado, né? Poucas alternativas, há uma outra causa também que essa é muito interessante para você jogar na sua redação, poucas alternativas de lazer públicas e gratuitas. Às vezes, né, um parque, às vezes uma academia, coisas que às vezes a pessoa está dentro de casa sem fazer alguma coisa e queria praticar algum exercício para gastar, né, para alimentar o seu vazio, mas não encontra. Então a gente tem uma falha também aí do próprio, né, do Estado. E nós temos algumas consequências. Se eu apresentei as causas, eu tenho a consequência. Qual a consequência do consumismo? Aqueles que não conseguem consumir, que não têm condições, nós temos aqui exclusão social. Aqueles que possuem o menor poder, ele acaba sendo excluído da sociedade. Como assim, professor, excluído da sociedade? Vão matar? Não, mas ele acaba não tendo poder, né? Hoje na sociedade é aquela questão do ter, do pertencimento. E outro aspecto que nós temos aqui é o sentimento de ser inferior. Opressões, angústias, até mesmo depressões, bullying, descontrole financeiro, né? Vício em compra, a ideia da obesidade com o consumismo voltado para a alimentação, aumento da produção de lixo, impactos ambientais, e são infinitos fatores, né? Infinitas consequências, né? Infelizmente, negativas que tem sobre o consumismo. A ideia do consumismo não é algo positivo. Pode ser positivo para o capitalismo, mas se você voltar com a ideia da sustentabilidade, a economia, a sociedade e o meio ambiente tem que agir junto. Quando nós falamos em consumismo, ele deixa o meio ambiente de lado, também deixa a sociedade de lado e foca apenas na economia. Aquilo que nós falamos com vocês, com a globalização, com essa ideia da inovação tecnológica, a internet ela vai transformando o mundo, ela vai criando novos desejos. Então a internet ela possibilitou o aumento do consumismo, o aumento desse caminho sem volta. Nós costumamos a dizer que o consumismo nos leva a um caminho, a um outro caminho. E esse caminho, às vezes parece que é sonho, ele pode ser de frustrações, ele pode ser de pesadelos. Não vai jogar isso na sua redação, mas é só para você criar um raciocínio. Às vezes a internet está ali vendendo a todo momento, lembra do controle de dados, a todo momento querendo te oferecer um produto, você compra, entra numa dívida ou compra algo que você não queria, ou não consegue comprar algo, você se sente incapaz, né? Traz aquela frustração e os problemas vêm acontecendo, psicológico, problemas financeiros, problemas sociais. Então, não é simplesmente o não comprar, mas as consequências que podem trazer por esse desejo de compra. Obviamente que nós entendemos que quando eu falo em consumismo, quando eu falo nessa ideia, ele vai proporcionar um aumento dos recursos. E esse consumo ele é extremamente desigual, enquanto algumas pessoas consumem muito, outras pessoas não têm. Vamos fazer pelo exemplo. Às vezes dentro da sua casa aí você tem vários aspectos. Mas será que todo mundo da sociedade, toda a sociedade brasileira tem aquilo que você tem dentro de casa? Não, mas vou sair dividindo agora, professor, virou isso. Não estou falando isso, mas é para a gente criar uma análise que às vezes nós consumimos aquilo que é o além do que precisávamos, mas sabendo que tem pessoas que infelizmente não têm o mínimo. E nós buscamos sempre o máximo. Isso na redação. Na redação. Na realidade, não sou o professor Werley que vai mudar o seu pensamento, mas o próprio meio ambiente, né, as ações ambientais vão se carregar disso. E que ela tem feito com todos, comigo, com você, enquanto aluno, nós enquanto sociedade. Tá? É aquilo que nós falamos, todos nós estamos num ambiente, interagimos com esse ambiente.
a busca do ter, a busca do poder, a exploração exagerada, né? Nós não temos mais hoje uma vida equilibrada, um meio ambiente equilibrado e talvez muitos nem pensam mais no aspecto voltado para o futuro. O ato do consumo, que eu volto a dizer para vocês, não é o problema. O ato do consumo em si não é um problema. Nós queremos consumir a todo momento. Eu preciso voltar com essa ideia com vocês. Porque às vezes a pessoa quer consumir, é uma necessidade humana. Consumismo é o uso exagerado de diversas formas, sejam tecnológicas, ambientais, recursos naturais, econômicas, em tudo. Então é interessante pensar nessas possibilidades. São vários aspectos que eu apresentei para vocês, abrir caminhos argumentativos. Cabe a você agora, meu aluno, analisar, olha, eu vou jogar essa ideia, vou jogar essa outra, e como proposta ali na área do conhecimento, eu posso utilizar também a Rio Mais 20, que nós apresentamos nas outras propostas ambientais e vamos continuar apresentando, porque essa conferência foi muito importante para o nosso país, para toda a sociedade como um todo, não só o Brasil. Tá? Ocorreu ali, basicamente, que ela tem aquela ideia do futuro que queremos. Qual o futuro que queremos? Que futuro é esse? Será que o consumismo hoje, né, foi muito midiático, isso aí falou em todos os lugares, teve coberturas, né, esplêndidas em todos os lugares do mundo, falaram sobre essa ideia. O futuro que queremos, a ideia que nós temos hoje, reafirmar os compromissos de outras conferências. Será que o consumismo ele vai conseguir caminhar ou ele vai ser um entrave para isso? Na verdade, a Rio Mais 20 é como se ela fosse o contrário. Se nós precisamos pensar no futuro, pensar em sustentabilidade, eu não posso ser consumista. Eu posso ser consumidor, mas consumista não. Eu não posso querer muito, de forma exacerbada, querer, né, além daquilo que é a minha necessidade. A redação ela precisa tratar sobre isso aí. Obviamente, a nossa Constituição Federal ela pode ser tratada também, que quando nós trabalhamos em consumismo, nós trabalhamos nas preocupações ambientais e a responsabilidade tanto do poder público, tanto do coletivo. Você poderia citar alguma coisa voltado para Bauman, que ele trata, né, algum aspecto sociólogo, que ele trata as ideias ali, ó, consumo logo existe. Começamos a trabalhar isso no início da nossa aula. Consumo logo existe. Então, se eu consumir, se eu tenho as coisas, eu vou existir na sociedade, eu vou ter um destaque. Poderia citar também a ideia da música Geração Coca-Cola, de Legião Urbana, né? Quando nós nascemos, nós somos programados a receber de vocês, né? Que vão empurrando as coisas. Então, basicamente, a geração Coca-Cola é a geração que nós estamos vivendo. A criança, o adolescente, o adulto, o jovem, parece que são programados a receber informações, receber produtos e a todo momento você quer comprar. Lembra do quentismo? Também o quentismo tem a ideia do consumismo. Como assim, professor? Se alguns elementos pregados, apresentados pela Carta de Caminha, não existe hoje, a exemplo do pau-brasil, não está em todos os lugares, naquele período ele falava que tinha em todas as partes do nosso país, né, daquela região que ele estava. Então, basicamente, ali o consumismo, eles já começaram a querer as coisas além do que poderiam, né? De uma forma muito mais abrangente, sem pensar nas gerações futuras, e por isso nós estamos passando por necessidade hoje. Não estou falando que eles são os culpados, mas é uma analogia que você pode fazer. Um outro documentário é a História das Coisas, que vai mostrar a sociedade de consumo. É um documentário que vale a pena você parar um pouquinho para assisti-lo também, que ele vai trabalhar do sistema que vai desde a extração da matéria-prima, a produção, até mesmo, né, o tratamento ou não do lixo. Tem esse filme muito legal, Delírios de Consumo. É muito interessante nesse filme que essa jovem ela é extremamente consumista e ela vai trabalhar numa revista, né? Ela vai trabalhar como colunista ali e ela vai ensinar as pessoas a não ser consumista, ela vai ensinar as pessoas a controlar o gasto. Você pode fazer até mesmo uma crítica que ocorre na realidade. Às vezes as pessoas, o próprio governo, a sociedade como um todo, quer induzir a sustentabilidade, mas nas práticas isso não ocorre, como prescrito ali no filme. Então, como que eu posso trabalhar isso aí, professor? Como proposta de intervenção para todos esses problemas? O Ministério do Meio Ambiente pode trabalhar nas questões ambientais, campanhas educativas, né, que vai apresentar o malefício do consumismo. Nós precisamos apresentar isso, porque o capitalismo ele só apresenta os pontos positivos do ter, mas eu preciso que algum órgão apresente. Então, eu posso, tanto com o Ministério do Meio Ambiente,
como alguma ONG, que ela pode trabalhar algo voltado para isso aí. O governo federal deve investir, né, na ideia dos espaços públicos. Lembra que eu falei com vocês que às vezes as pessoas querem comprar, querem ter para preencher um vazio, né? Aquilo, não tenho nada para fazer, mas o lazer também pode ajudar, né, a combater o consumismo. O Ministério da Saúde, ele pode, porque tem pessoas que são tão, né, os transtornos, os transtornos associados ao consumismo, não é escola, não é mídia, aí é uma questão de saúde. Então eu tenho o Ministério de Saúde para resolver essa problemática. Então, meu aluno, só recapitulando, nós falamos sobre o consumismo e seus impactos ambientais, tema muito ligado ao tema sustentabilidade, que vai trabalhar, né, a ideia do pertencimento social, do ter, do querer, consumo eu logo existo. Falei com vocês mais uma vez sobre a Rio como que ela pode auxiliar, trabalhar nessa ideia, pensar nessa ideia de mudança desse pensamento consumista e como que o Ministério da Saúde pode trabalhar, principalmente para aquelas pessoas que possuem um certo transtorno. Na próxima aula, um teminha muito bacana também, perceba que os temas estão se encaixando, até porque é o mesmo eixo, o tema desafio da gestão do lixo, vamos falar da falha governamental, voltar a tratar sobre a novela Avenida Brasil e como que a escola e a mídia podem ser interventores nessa problemática. Meu aluno, agradeço a sua participação e te aguardo na próxima aula.